serotonina, né? Então, ele é um estimulante potente de serotonina e é por isso que funciona bastante na parte de ansiedade, depressão e, basicamente, eu uso isso para os meus pacientes e o que a gente usa também muito, que vocês vão usar na parte dos paliativos, tá? O que mais que eu posso falar sobre isso? O que é o óleo? Né? O óleo em si... Tá relampando aí atrás, cara? É relâmpago aí atrás de você? Tô vendo brilhar lá atrás. Talvez seja. Eu tô gravando a sua palestra e eu acho que eu entrei sem querer pelo celular e ficou uma coisa em eco, perdão. Não tem, vamos lá. E assim, o óleo, na verdade, ele é um remédio. Isso é uma coisa que eu sempre friso para os pacientes. Eu, particularmente, sempre fui muito preconceituoso com relação à droga. Eu, Rodrigo. Então, assim, eu detesto, eu não gosto, eu não gostava quando eu via, nunca gostei e demorei para entrar nessa de que era um remédio. Eu também tinha preconceito, como muitos dos meus colegas têm. E um dia chegou um paciente com Parkinson para mim. Esse paciente com Parkinson, ele é um paciente que ele tem muita resistência, ele não consegue usar a medicação tradicional, que é o Prolopa, né? Então, assim, ele é um paciente que ele estava muito mal. Para vocês terem uma ideia, ele chegou no meu consultório, a primeira consulta dele, ele chegou numa cadeira de rodas, né? Ele não andava mais, ele estava todinho endurecido, que é a característica principal do Parkinson. E assim, babava demais, não conseguia nenhum tipo de comunicação comigo, zero. Era um paciente que ele estava definhando, tá? E assim, eu não tinha o que fazer nele. Eu já tinha testado o Prolopa, Kineton, tudo que eu podia, e o paciente não respondia. Ele não respondia, e eu tive esse insight naquele segundo. E falei, eu vou testar o óleo de canabidiol dele, mas eu pedi para a família. Eu falei, olha, me dá pelo menos alguns meses, eu preciso de pelo menos 3 ou 4 meses para eu estudar um pouquinho, porque eu realmente não sei nada. Então eu vou estudar para a gente fazer juntos. Estudei bastante nesse período, demorei até um pouquinho mais, e fiz bastante tentativa e erro com ele, assim. Eu testei, comprei a primeira vez, a gente mandou importar, pagamos caro, pagamos caríssimo. E na primeira vez eu errei a dose e não teve surtiu efeito, mas nós insistimos, eu fui mexendo na dose. E hoje eu tenho esse paciente, assim, é como o meu exemplo, ele está comigo até hoje, esse paciente. E ele hoje, ele anda, ele fala, ele conversa comigo. Na minha última consulta, ele chegou andando no consultório. É óbvio que ele ainda é um paciente com Parkinson, a gente consegue perceber no andar dele, né, no jeito de falar, ele é um paciente identificado, mas assim, eu tirei daquele estágio ruim a ponto dele conseguir chegar andando no consultório. Isso é uma vitória. Um dos familiares falou, Rodrigo, mas você tem certeza que é o canabidiol? E eu mostrei uma foto dele antes e depois, porque ele não consegue ver essa evolução, né? Mas eu falei, olha isso aqui, olha como é que era, olha como é que ele era e olha como é que ele está hoje. E falar, doutor, tem razão, ele está funcionando mesmo. E a partir daí, desse resultado positivo, é que eu continuei estudando e fui me especializando cada vez mais, né? Então, hoje eu praticamente só trabalho com os CBD, né? E assim, para vários tipos de patologia. A gente vai conversar mais hoje sobre os paliativos, né? Mas eu trato desde criança com autismo até paciente já com senilidade e praticamente no final de vida, né? Oi, pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Todos que vocês quiserem podem me brecar e falar. Quando você fala de medicação, você falou dos dois tipos, né? Dos receptores, do CBD1 e CBD2. Que um é mais para ansiedade e depressão e o outro é mais no controle da dor. Você tem algum medicamento que seja específico? Vai agir só no receptor no CBD1 ou só no CBD2? Ou então, na verdade, os dois CBDs, o receptor de canabidiol 1 e receptor de canabidiol 2, os dois são exclusivos de canabidiol, do CBD. Tá? Os dois são exclusivos para CBD. Existem outros receptores de outros fitoterápicos. Por exemplo, já existe agora muita gente trabalhando com assim, o THC, obviamente a gente sabe que tem.
né, os receptores de THC, e a gente também usa THC na dor, tá? Eu explico isso mais lá na frente. Mas, assim, basicamente nós ainda trabalhamos só com o CBD. Já existem estudos de o CBG, que é canabidiol, e não diol, que ele age muito mais na dor do que o canabidiol. Mas, assim, são coisas muito recentes ainda, de coisa de 1 a 2 anos, e ainda não existem coisas específicas no mercado, tá? Você não consegue comprar, por exemplo, um desse porque você não tem estudo científico comprovando. Então, assim, as coisas estão muito iniciais. E eu, particularmente, os meus colegas que eu converso, a gente sempre trabalha baseado em estudo científico, né? Já me chegou alguns pacientes perguntando: doutor, funciona para hipertensão, por exemplo? Já aconteceu. Eu sei que funciona, mas eu não tenho estudo que me dê respaldo sobre isso. É claro que funciona para a parte, porque assim, a gente está tratando ansiedade, está tratando depressão, e obviamente isso também age na hipertensão secundária. Mas, como não tem nenhum estudo científico que ampare, eu não vou tratar esse paciente com CBD para hipertensão, né? Existem alguns estudos que mostram também que funciona para diabetes. Eu não consigo ver relação ainda. Nenhum estudo comprovadamente me fale que tem. Então, assim, eu não tenho segurança o bastante para chegar para o meu paciente e falar: olha, vamos fazer CBD porque você é diabético e vamos tirar as outras medicações. Eu ainda não tenho essa segurança. Mas receptores exclusivos para outros fitocannabinoides tem, tá? Eu quero explicar uma coisa que é bacana, que é explicar o que são os vidros, né? O que são os frascos. Porque você pode trabalhar de várias formas. Eu trabalho com 2 tipos, tá? O primeiro, que é o CBD puro, tá? Porque vão agir nesses receptores que a gente conhece. Então, o óleo de CBD puro é basicamente o que eu trabalho. Existem outros óleos. Existe um óleo que chama Full Spectrum. Esse óleo Full Spectrum, ou espectro ampliado, ele traz todos os outros fitocannabinoides que tem. Então, a gente está trabalhando com uma massa muito grande de CBD, mas com outros fitocannabinoides. Só que a gente não tem certeza ainda do mecanismo de ação deles, tá? Então, por exemplo, esse Full Spectrum, ele me traz uma concentração de até 0,3% de THC. É bacana usar THC, porque você reativa a parte cognitiva do paciente, né? Então, assim, é bacana você usar THC num paciente com Parkinson, num paciente com Alzheimer, num paciente com vários graus de senilidade diferentes. Mas, como nossa legislação só permite que eu use 0,3 de THC, a gente fica muito restrito. E como não tem muito estudo que respalda também, então a gente procura não usar, procura usar ele mais isolado só, o CBD isolado, tá? Vamos lá. E eu nem lembro onde eu estava mais. Bom, eu estava falando, então, isso são os vidros que tem, que é o óleo, o CBD, né, que é o óleo de canabidiol. Não, eu vi que apareceu um negócio escrito aqui, que tem alguém participando. Pode interagir comigo também, falar alguma coisa. Quantas pessoas tem? Eu nem sei. Tem Como é que eu faço pra 12. ver? Você vê embaixo, doutor, embaixo tem um númerozinho 12. Você vê 12 pessoas, tem 12 pessoas escutando o senhor. Mas certo. E eles não falam, não? Eles podem falar, também podem interagir, ligar o microfone ou pode escrever aqui no chatzinho. Tem um chat para mandar perguntas, se quiser. Mas pode me cortar e falar. Pô. Então tá bom, estão sabendo. Estão sabendo, pode interromper o doutor, não tem problema, tá? Eu gosto disso, senão eu fico só falando. E assim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, assim, sobre as patologias em si, né? Eu trabalho, assim, a mais comum, e a que todo mundo já ouviu falar, e que todos os países... aliás, vamos falar antes de outra coisa. Vamos falar, assim, sobre legislação, tá? O CBD... o Brasil sempre foi pioneiro nisso, sabe? A gente tem, desde 1960, nós temos estudos dentro do Brasil que falam sobre as propriedades dos canabinoides, tá?
Acontece que, dos últimos anos, isso deu uma parada, né? Para ser muito sincero, nesses últimos 4 anos, o negócio que meio que colocou o pé no freio. E parou-se de avançar na parte de legislação, na parte de lei. Principalmente os conselhos regionais, e aí eu estou falando do meu próprio, né? O meu próprio conselho, ele parou de evoluir e liberando cada vez mais a prática e a liberação da prática médica. E o resto do mundo continuou avançando, então a gente ficou para trás, né? Se você for pensar hoje, nós não temos indústria aqui no Brasil que faça esse próprio óleo. A gente tem, graças à Anvisa, a Anvisa conseguiu passar por cima disso e fez essa liberação de importação para a pessoa física. Então, com isso, algumas indústrias, 2 no caso, conseguiram uma autorização e estão fazendo essa medicação já nas farmácias do Brasil. Mas como não tem concorrência, o preço é altíssimo, né? Então a gente tem um óleo que é um óleo não muito concentrado, né? Porque assim, se você for pensar em concentração, quanto mais concentrado é o óleo, menor é a quantidade de gotas que o paciente faz. E, portanto, dura mais tempo, tá? É basicamente isso. Então, o óleo que vende na farmácia, ele é muito pouco concentrado. Até vende o óleo de 200, mas é um absurdo, mais de R$2.000, né? Então, você vai comprar o óleo que é de 20 miligramas por ml, e é um óleo que não dura nem 15 dias num paciente de Parkinson, um paciente com Alzheimer ou um paciente que tem uma necessidade maior. E acaba se tornando um medicamento muito caro por conta dessa falta de concorrência. Você pode fazer importação, só que aí você acaba caindo nas importadoras, né? Que vendem o óleo em dólar. Então, a partir desse momento, essas importadoras estão cobrando em dólar e o preço dele continua muito alto nas importadoras. No Brasil, a gente conseguiu é como se fosse uma brecha na lei, que são as associações sem fins lucrativos. Essas associações, ela consegue um óleo a um preço melhor, né? Porque ela não paga imposto de importação, esse tipo de coisa. Então, ou elas produzem, e aí fica uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Uma coisa muito fundo de quintal, sabe? Onde você não tem um controle de dosagem, ou você importa isso, um custo um pouco mais elevado, mas como não tem a parte de taxação, ele acaba chegando num preço mais acessível para a população. E é exatamente nessa brecha que eu trabalho. Eu conheço algumas associações que conseguem fazer uma importação a um preço mais em conta, né? E para todos os meus pacientes, atualmente, eu tenho mandado para essas associações, onde o preço do óleo hoje custa de 200... Os óleos que a gente mais trabalha, que são de 50 miligramas por ml e 100 miligramas por ml, eles estão custando em média de 250 a 470 reais o vidro. Esse vidro dura por volta de uns 45 dias. Então, eu consigo fazer com que ele tenha um preço acessível, vamos dizer assim. Não é acessível a 100% das pessoas, mas um óleo a 250 reais durando 45 dias dá mais ou menos cento e pouquinhos, sei lá, 150, 170 reais por mês, que é mais ou menos o preço, por exemplo, de uma pregabalina ou de alguma coisa assim. Então, hoje em dia, você está conseguindo fazer uma coisa um pouco mais acessível, né? Esses são os óleos que basicamente eu trabalho. Falando sobre os pacientes de paliativo que eu tenho. Pacientes com paliativo, eu trabalho basicamente com 2 tipos, tá? Eu trabalho com paciente em final de vida, né? Paciente com senescência e que está no final da vida, e paciente que é um paciente que já está em um processo de quimioterapia e que já está fazendo radioterapia por vários tipos de cânceres, que são cânceres metastáticos, esse tipo de coisa. Como é que eu trabalho nesses pacientes com câncer? Basicamente, para a gente conseguir tirar desse tipo de paciente para dar para ele uma melhor qualidade de vida, melhorando a parte de ansiedade e depressão que a própria
a própria patologia já traz, né? E a gente melhora muito o quadro pós-quimioterapia com relação à dor, com relação à náusea e aquele mal-estar, né? Então, eu trabalho nessas 3 frentes, com paciente de câncer e normalmente câncer terminal. Melhorando a parte de ansiedade e depressão do paciente, deixando ele num estado mais relaxado. Paciente com esses cânceres ósseos, por exemplo, que tem uma dor horrorosa, a gente consegue melhorar, até tirar um pouco da morfina e deixar o paciente com menos dor e menos dependente dos opioides. E também a gente trabalha nos efeitos pós-quimioterápicos, que é náusea, vômito, mal-estar e tudo isso. Então a gente consegue até melhorar a qualidade de vida do paciente, porque a gente trabalha também com o mecanismo de fome, né? Se você faz uma dose muito alta do canabidiol, ele funciona como mais ou menos o que a erva fumada, dá aquela larica que todo mundo fala, né? Então, se eu trabalho com uma dose muito alta, eu acabo aumentando também a fome dele. E aí o paciente acaba até ganhando um pouco de peso e melhorando em si a qualidade de vida. Isso falando em paciente com câncer, né? Se eu pego os vozinhos em estado terminal, e eu uso mais para deixar o vozinho mais tranquilo. Aí, basicamente, esse é o meu foco. É deixar ele um pouco mais estável, um pouco mais equilibrado. Basicamente, eu dou uma dose extra de dopamina para ele ficar mais tranquilo, mais feliz, que é mais ou menos o efeito do opioide, né? Só que com muito menos dependência. Doutor, aliás, oi? Desculpa cortar, né? Não, pode cortar. Até em relação ao custo, né, e o sentido dentro dos cuidados paliativos, porque a gente já vê que os cuidados paliativos, no Brasil em si, ele já é muito seletivo, porque Sim. quando ele não é seletivo, ele não é feito direito, né, aquele cuidados paliativos parcial. Então, eu acho que, assim, até mesmo a questão do custo para esses pacientes, né, que vão fazer o uso do canabidiol, é muito elevado. Você falou daquelas fórmulas paralelas, né? Tipo, da que as ONGs fazem, que é a própria extração, mas você consegue ofertar hoje alguma alternativa, entra no protocolo de alto custo, porque até os remédios de câncer, né? A gente já vê que o tratamento é demorado Então, para a pessoa ter acesso. Existe essa opção de você entrar, na verdade, mas é tudo isso uma via judicial, né? Via de regra, os juízes dão ganho de causa se você entrar com uma liminar. O problema é o custo disso, né? Porque, assim, se você entra com uma liminar, provavelmente o juiz vai deferir isso em mais ou menos 4 meses. Tá? É a média que a gente vê por aí, se bem que eu tenho paciente esperando há mais tempo. Mas, quando o juiz dá o deferimento, ele ordena, geralmente, 2 anos de tratamento. Então, o paciente recebe em casa a caixa para 2 anos de tratamento. Legal, é bacana. Só que o problema é para você entrar com uma liminar dessa, ou você entra na justiça, como é que chama? A justiça pública lá, a defensoria pública, ou você contrata um advogado. Na defensoria, nem sempre eles são especialistas, ou nunca são, então eles geralmente não sabem como fazer. E para você fazer num advogado especializado, ele não cobra menos do que R$3.000 uma liminar. Nossa. Então você acaba esbarrando no custo também, né? Se você pensar fazer uma conta rápida, esses R$3.000 dá mais ou menos 1 ano de tratamento. E eu não sei quanto é a expectativa de vida desse paciente, então é tudo uma relação de custo-benefício. Sim. Tá? Mas existe essa saída. Existe, e para alguns pacientes eu indico. Né? Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer. O Alzheimer ainda é muito pouco estudado, tá? Ele funciona um tempo com o Alzheimer. O óleo, só que eu tenho pacientes que estão usando esse óleo continuamente há muito pouco tempo. Mas eu já vi estudos mostrando que pacientes com mais de 24 meses de tratamento, ele tem uma melhora cognitiva. Por incrível que pareça, porque ao contrário do que prega, que maconha vai destruir neurônio e tudo isso, o CBD ele promove um processo de formação de novos neurônios,
neoneurônios. Então, o paciente que tem alguma deficiência cognitiva, e isso vale para o Parkinson também, fazendo um uso prolongado de CBD, alguns pacientes mostram uma melhora na qualidade cognitiva. Tá? Eu, particularmente, uso o CBD nos pacientes com Parkinson, com Alzheimer, para a gente livrar ele de algumas coisas. O que são essas coisas? De novo, eu vou falar a mesma coisa, que é a parte ansiosa depressiva desse paciente, que obviamente começa a fazer efeito quase que imediato ao uso da medicação, e eu consigo melhorar muito a parte de alucinação do paciente com Alzheimer. Aquela alucinação de crepúsculo que eles têm no final de tarde, aquela alucinação que eles têm quando eles conversam com a televisão, ou quando estão chamando a mãe, ou esse tipo de coisa, isso a gente reduz muito com o uso do óleo de canabidiol. Tá? Então a gente melhora a parte de cognição, a gente melhora a parte ansiosa depressiva do paciente e a gente melhora os sintomas, que são os sintomas de alterações visuais e auditivas do paciente. Podemos usar as duas formas. Eu particularmente gosto de usar no paciente com Alzheimer o óleo como um pouco de THC, realmente para a gente estimular esse 0,3 de THC que a legislação me permite. Eu gosto de usar porque melhora a parte cognitiva do paciente, tá? Se a gente for pensar em paciente, confunde um pouco, né? Quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente acaba confundindo um pouco com a parte geriátrica, né? E assim, eu falo para vocês por experiência própria que 95% dos meus pacientes com mais de 60 anos são pacientes que têm algum transtorno ansioso depressivo, tá? Seja por conta de síndrome do ninho vazio, seja por conta da proximidade com o final da vida, seja por conta do luto, né? Porque eles começam a enfrentar muito luto, né? Luto na família, luto de conhecidos, eles vão ficando sozinhos, eles vão vendo que assim a fila andou e que eles provavelmente são os próximos. Então, isso tudo gera uma insegurança no paciente muito grande. Paciente que tem medo de andar porque teve uma queda, paciente que tem medo de dormir porque tem medo de não acordar no dia seguinte. Bom, podia citar 10 minutos de insegurança e ansiedade desses pacientes. Mas, de um modo geral, com o uso do óleo do canabidiol, a gente consegue trazer esse paciente de volta a ter uma qualidade de vida melhor. Porque, de novo, ele age diretamente e uma das coisas que eu mais gosto de falar para eles é o seguinte: eu estou livrando eles do uso de ansiolítico e antidepressivo. Se você for ver a quantidade de vozinho e vozinha que usa Rivotril e diazepam para dormir, não está escrito. E não tem sentido eles usarem esse tipo de droga se a gente pode usar uma outra com uma relação de custo-benefício muito melhor do que diazepam e Rivotril, né? Dor crônica é uma coisa que a gente usa, e aí eu gosto de deixar frisado uma coisa. O canabidiol ele não é a primeira opção para você livrar o paciente da dor, tá? Isso está em qualquer protocolo de dor, que existem inúmeros outros remédios, outras medicações, que funcionam tão bem quanto ou melhor do que o óleo de canabidiol. Por exemplo, a morfina, né? Os opioides, eles são muito melhores, muito mais potentes para tirar a dor. Só que eles só que o CBD age de uma forma dupla, porque eu consigo agir tanto na na cadeia da dor propriamente dita, quanto na parte do sistema nervoso central. Então, essa dupla função faz com que essa relação de custo-benefício dos meus pacientes seja melhor. Eu consigo, uma droga menos potente, eu consigo melhorar a dor do paciente de uma forma ampla e geral. Então, é por isso que eu gosto de fazer em paciente com fibromialgia, paciente com dor crônica de artrite, de artrose,
né? A gente, mesmo paciente com artrite, artrose, reumatismo, a gente continua fazendo o óleo de canabidiol, porque apesar de não ser a droga mais potente, é a droga que tem uma relação de benefício maior do que se você viciar o paciente num opioide, por exemplo. Bom, agora eu quero ver se tem alguém que tem alguma pergunta, que eu preciso respirar 2 minutos, que eu estou falando sem parar, já faz um... Era isso que eu queria falar para o senhor. Eu queria perguntar justamente sobre essas síndromes de Sjögren, que entram toda na parte reumatológica. Como é que o senhor recomendaria, ou como nós na fisioterapia poderíamos encaminhar o paciente para vocês que são médicos para poder passar o receituário? Como é que funciona essa dinâmica entre fisioterapeuta, médico? A gente encaminha o paciente, como é que a gente faz? Escreve uma carta? Como que é feito esse procedimento? Então, é o seguinte, espera aí que eu estou acendendo cigarro. É o seguinte, eu não entendi só o início da sua pergunta, síndrome do quê? A síndrome de Sjögren, que entram nas síndromes da área reumatologia, todas as patologias reumatológicas, sabe? Então, todas as síndromes que cursam com reumatologia, por exemplo, assim como o senhor falou de Parkinson, etc., que entram parte na neuro. Quando a gente recebe um paciente na fisioterapia, como é que a gente tem contato com você nesse caso, para poder fazer então, isso? na verdade, assim, é muito difícil você indicar um paciente para ele fazer o uso do óleo de canabidiol, porque você conhece muito pouco especialista, né, que seja especialista em óleo de canabidiol. Nós somos muito poucos que trabalham só com isso, são pouquíssimos, né, que trabalham só com isso. Alguns fazem porque estão aprendendo ainda, mas, assim, você indicar, não existe essa especialidade, né? Especialista, não sei se eu estou me vendo aqui, especialista em óleo de canabidiol, não existe isso. Mas existem alguns médicos que estão se especializando nisso e fazendo disso o dia a dia, que é o meu caso, por exemplo. Para você encaminhar um paciente, você teria que escolher um desses especialistas que são e falar, olha, lembra que eu falei no começo que a gente age principalmente lá no CBD do receptor 1 e receptor 2? Sim. O receptor 2, ele age principalmente na cadeia imune, na cadeia imunológica. Então, para paciente com reumatismo, por exemplo, está super indicado eu usar o canabidiol puro, né? Porque eu tenho certeza que eu vou usar o CBD2, ele vai agir lá na parte imune do paciente. Então, eu vou tirar a dor dele, né? E além de eu tirar a dor dele, eu vou estar trabalhando também no sistema imunológico dele para tentar modular isso, né? Tentar modular esse sistema imunológico dele. E a indicação tem que ser assim, você faz uma carta e fala, sugiro, você tem total autonomia para fazer isso, o seu conselho te respalda com relação a isso. De falar, eu sugiro que seja pensada a possibilidade do uso do óleo de canabidiol para o paciente com reumatismo e síndrome, esqueci o nome que você falou, e por aí vai, Tá entendeu? certo. Você faz uma carta indicando realmente, porque, assim, para o seu caso específico, vai ter uma melhora absurda, porque o paciente, ele vai ter, além do melhora do quadro doloroso, que já faz com que ele faça um melhor resultado de fisioterapia, eu estou modulando a cadeia imunológica dele. E modulando essa cadeia imunológica, eu estou tirando ele de atividade. Para você ter uma ideia, eu tirei a minha mãe de atividade agora. A minha mãe tem doença mista do tecido conjuntivo. E estava super atacada. E ela estava tomando óleo, mas estava tomando na dose errada e não quis falar comigo. Ficou com vergonha. Eu falei, mãe, como você é tonta? Sobe essa dose. E coloquei a dose certa, em 3 dias eu tirei ela da crise. Tá? Tá certo, muito obrigada. E os outros participantes não vão falar nada? Doutor, Quantos? Eu não enxergo aqui quantos tem. Oi? O senhor percebe alguma resistência na adesão ao tratamento desses pacientes? Porque eu imagino que não sei, posso estar, né, ficando louco aqui, mas eu acredito que para um pai, ele teria muito mais adesão ao tratamento para um filho, né, que está passando por uma crise epilética, por algo assim, Sim. do que uma pessoa mais velha, né? Eu acho que os mais velhos, eles tendem a ir pela opção farmacológica em si do medicamento, né? Então, eu vou te falar uma coisa que eu vejo na minha experiência, tá? Assim, os pais que estão procurando para filhos, todos eles vêm
babando e eles falam, olha, o médico não quer fazer, mas eu quero. Tá? Legal. 100%. Os pacientes mais velhos, alguns eu enfrento alguma resistência quando eu falo óleo de canabidiol, eles fazem aquele cara de interrogação para mim, e aí eu falo, olha, é o óleo da maconha. Aí eles arregalam o olho desse tamanho, falam, mas doutor, eu vou ficar doido? Eu falo, Que isso, doutor? É exatamente o que é. A pergunta é a seguinte, eu vou ficar maluco? Eu falo, não vai. Você não vai, porque isso aqui é um remédio e que é a mesma coisa da dipirona e toda aquela historinha que eu contei para vocês. Uhum. Geralmente, esses pacientes que chegam para mim, os pacientes mais idosos, eles já estão no estágio, já passou do limite, sabe? Eles já estão cansados da medicação. Então, assim, dificilmente eu vou pegar um paciente do zero que chegou para mim sem nenhum tipo de tratamento anterior. Eles já passaram por inúmeros tratamentos e inúmeras frustrações. Então, eles estão... É o mesmo paciente que procurava lá o João de Deus porque ele estava desesperado, entendeu? Uhum. É a mesma coisa, ele aceita qualquer negócio para melhorar a dor dele. E assim, e como é que eu convenço ele a continuar com o tratamento? É simples. Depois que ele começa a usar, ele não para mais. Que legal. Então, assim, de todos os meus pacientes que eu tenho tratado, e eu trato no Brasil inteiro, eu tenho paciente de Fortaleza, do Tocantins, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, tenho paciente no Brasil inteiro. De todos esses pacientes, a única falha de adesão que eu tive até agora foi aquele paciente do álcool que eu falei para você. Nossa. Então, assim, de todos que eu estou tratando nesse ano, só um parou. Então, é sinal de que o negócio realmente está funcionando. Né? Essa é a leitura que eu faço. O paciente não vai ficar gastando R$250 a cada 45 dias para se auto-enganar. Não vai fazer isso. Ele está fazendo isso porque realmente está funcionando. A gente, às vezes, demora. Né? Eu peço paciência para eles. Agora, antes de eu entrar, eu demorei para entrar na live, porque eu estava conversando com um paciente com déficit de atenção. E ele estava mandando mensagem para mim, falando, Rodrigo, eu quero tomar de 6 em 6 horas. Eu falo, não vai tomar de 6 em 6 horas. Mas eu me sinto melhor. Eu falei, mas não vai usar, tenha calma, tenha paciência, eu preciso desse primeiro mês. Eu vou ajustar sua dose, mas calma. Então, assim, eu faço todo esse acompanhamento e a gente acaba realmente acertando a dose, né? De passo a passo. Eu sou geriatra de formação, né? Eu só não tenho o título, porque no meu tempo não tinha ainda. Mas, assim, eu faço geriatria. E os meus pacientes, eu aprendi com esses anos todos de experiência, que a gente nunca começa com uma puta dose, cara. A gente sempre começa lá embaixo, com uma subdose, e vai subindo ponto a ponto, até a gente achar a dose ideal. Mesmo que demore 30 dias, entendeu? Mas eu vou achar essa dose. Doutor, outra pergunta. Em relação a essa parte da fitoterapia em si, né? Você consegue fazer alguma associação, não só da fitoterapia, como também da homeopatia dentro de um tratamento com canabidiol? Ou você não entra muito nessa parte? Eu não sei fazer homeopatia, tá? Eu não sei fazer homeopatia. Assim, às vezes a gente trabalha com um pouco de fitoterapia, tá? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, tem algumas coisas que funcionam. Curcuma, por exemplo. Funciona pra caramba, curcuma. E eu uso curcuma desde sempre nos meus pacientes com Alzheimer. Nossa. Eu uso paciente... Você não usa isso? Eu tomo de manhã um shotzinho, por isso que eu falei. É um shotzinho de limão, cúrcuma, gengibre. Então, é fantástico a curcuma. Outra coisa que eu uso para meus pacientes com Alzheimer e também uso para muitos familiares, apesar de não ter nenhuma comprovação, é Huperzine. Huperzine, nunca ouviu falar? Não. Escreve aí, então depois você pesquisa no Google. É Huperzine com H, Huperzine A. É um musgo chinês. É um musgo chinês que eles usam para... Assim, na China, cara, os caras têm 5.000 anos de medicina. Né? A gente tem 1.500 anos de medicina aqui no Ocidente. Os caras têm 5.000. Então, assim, não dá para jogar fora o que os caras sabem. E assim, os chineses fazem Huperzine para todos os pacientes com Alzheimer deles. Então, alguma coisa tem. E já foi estudado e realmente ele faz uma neogênese neuronal. Então, é bacana fazer também. Eu misturo sempre
Cuperzine com curcuma e eu coloco um pouco de coenzima Q10 também. Uso bastante vitamina D, mas como antioxidante, né? Eu uso ela como antioxidante. Então, assim, essas coisas a gente acaba associando também, mas são casos específicos. Basicamente, eu faço óleo de canabidiol e, eventualmente, eu faço algumas outras coisas, tá? Perfeito, doutor. Vamos lá, o que mais que tem? Mais alguém perguntando? Não tem mais nada? Ninguém O pessoal tem fica pergunta? o pessoal fica meio tímido, eu acho, né? Não é? A nossa querida Laura falou aqui. A Laura é diretora do curso de fisioterapia, professor. Interessante esse suporte no Brasil inteiro, pois quando falamos em São Paulo é fácil, mas em regiões mais distantes como Nordeste e Norte é difícil. Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida. E assim, como é que eu posso dizer assim? Eu trabalho com algumas cidades, cara, que eu nunca tinha ouvido falar. Sabe, tem pacientes meus. Eu tenho um paciente que é do interior do Piauí. Eu não consigo nem dizer o nome da cidade, que é de tão pequenininha que ele falou que é 5.000 habitantes. E não importa, porque hoje em dia o acesso à internet faz com que fosse meu vizinho, entendeu? Ele tem o meu, eu deixo isso, eu faço para todo mundo. Eu deixo o meu contato de WhatsApp, meu WhatsApp é aberto. A minha mulher quer me matar, porque assim chega pergunta para mim e questionamento o dia inteiro. Eu estou entre consultas e aqueles 10 minutos que a gente tira entre as consultas, eu tiro para responder as perguntas dos meus pacientes e ajustar a dose. E também funciona como suporte psicológico, porque, na verdade, eles precisam muito disso, desse amparo de falar, olha, tem alguém aqui do meu lado que está me dando a mão, entendeu? Então, a gente usa isso também como efeito placebo, porque também funciona, né? Então, o fato dele estar tomando óleo, ele já está se sentindo melhor. O fato dele ter meu contato e poder falar comigo me dá segurança para ele continuar. Isso, para mim, na verdade, o WhatsApp hoje, se você está com o saco cheio, você desliga 2 horas e depois você vai ver o que tem. É verdade. Então, a gente consegue ficar bem tranquilo com isso e amparar todos os nossos pacientes, entendeu? E é muita gente desamparada, né? Não, eu mesmo, esses dias para trás eu passei por uma situação, doutor. Eu tava pegando um Uber e eu tava saindo do hospital, então eu tava uniformizado. Primeira coisa que eu entrei no carro, né? O cara começou a conversar comigo, ele falou assim, cara, minha mãe tem Parkinson, eu não acho para comprar sem ser daquele preço absurdo. Me diz que vocês, alunos da medicina, que vocês que estão dentro da faculdade, que estão dentro de hospital, conseguem alguma forma, tipo, algum médico que prescreva, né, tipo, também, porque a maioria deles querem fazer o uso, sabe que melhora, só que às vezes não tem dinheiro nem para ir numa consulta. E ainda mais que a gente sabe que essa especialização, né, acaba de vindo com um certo valor, então não é todos que têm acesso. E assim, é surreal, então depois se puder deixar o seu contato também, porque a gente já sabe quem indicar. Porque as pessoas ficam muito perdidas com relação a quem eu procuro, eu não vou nesse médico porque ele não vai me passar, Você sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu cobrava antigamente, quando era presencial, eu cobrava a consulta R$500, entendeu? E era o meu público era super seleto, né? Porque R$500 não é barato, eu sei disso, tá? Quando eu resolvi abrir para o Brasil inteiro, eu resolvi fazer uma coisa que seria justa. Então eu falei, bom, eu quero ter acesso em todos os lugares, então eu vou baixar essa consulta para R$300 porque é online, porque eu não preciso pagar a secretária, nada disso. E fazendo eu fiz na verdade uma grande troca com a associação, porque na associação eles só vendem para associados, né? Então tem que pagar taxa, tem que fazer um monte de coisa. O que eu fiz com eles? Eu falei o seguinte, os pacientes que a associação me indicar, eu cobro R$200, que é justo porque eles são pacientes de uma renda inferior. Legal. E em contrapartida, eu quero dar aos meus pacientes a oportunidade de comprar esse óleo na associação. Pode ser? E eles falaram, pode ser. Então, os meus pacientes que eu cobro R$300, eles conseguem comprar mais barato. E os pacientes deles que são de um poder aquisitivo mais baixo, eu cobro só 200. Que legal. Eu faço o tratamento e o acompanhamento do mesmo jeito, são todos meus pacientes iguais. Eu não tenho diferenciação. Porque eu nem
sei quem são, da onde são, né? Para mim, o paciente é paciente, seja lá o que for. Então, eu acho que ficou bacana para todo mundo. Eu estou ganhando mais dinheiro assim, os meus pacientes estão mais bem assistidos e estão pagando menos pelo óleo. Então, é o jogo do ganha-ganha, todo mundo está ganhando. Que legal. Né? Muito legal, doutor, sério. Não, eu acho que tá justo, assim. Eu acho que é justo. Você conseguiu abrir as portas, né, tanto para uma temática que era muito, até hoje é vista como um tabu, né, como você também garantiu acesso. Mas isso que é bacana, né? Garantiu acesso. Eu tenho paciente de muito baixa renda mesmo, e assim, eu vou contar uma coisa aqui que eu não conto para todo mundo, eu tô aqui porque eu tô no meio de colegas. Mas assim, tem alguns pacientes meus, outro dia chegou uma moça do Tocantins, o filho dela tem uma síndrome que eu nem sei repetir o nome. Assim, eu nunca tinha visto, né? Juro, eu tenho quase 20 anos de formado, né? Contando com o internato e tudo, eu tenho quase 20 anos de medicina. Eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. Ela falou, olha, meu filho tem tal síndrome. Eu falei, olha, deixa eu estudar isso aqui primeiro, depois eu te atendo. Aí fui ler, né? Fui entender que era uma síndrome desmielinizante. O paciente era absolutamente normal, 7 anos de idade, corria, andava, brincava, estudava, e de repente ele entrou numa síndrome desmielinizante e não consegue mais andar, não consegue mais falar, e a parte cognitiva dele está perfeita. Então imagina que desgraça que é para esse menininho de 7 anos, que é a idade do meu filho, né? Como é que a vida dele se transformou. E ela falou, eu quero fazer o óleo para ele. Eu falei, olha, eu não sei se vai dar certo, não existe nenhum estudo que me ampare sobre isso. Ela falou, Rodrigo, mas eu quero fazer porque eu quero deixar ele menos ansioso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou acompanhar ele, mas eu não vou te cobrar nada não, porque eu não tenho certeza da eficácia do tratamento. Então vamos estudar juntos. A gente vai fazendo juntos. Legal. Então, assim, tem acho que 2 ou 3 pacientes, esse foi o primeiro, né? Mas tem 2 ou 3 pacientes que eu nem cobrei, porque não dá, cara. A gente se compadece também, né? E é a necessidade. Então, isso também não me custa, né? Não custa meia hora do meu dia. Então, não é nada. Bom, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Matheus, tem alguém que escreveu alguma coisa que eu não consigo ver? Creio que não tenha pergunta. Acho que todo mundo tá assimilando tudo isso. O pessoal falou que é muita informação nova. Então, até pra galera absorver, o pessoal ainda tá nessa. Então, eu vou entender, porque doutor, a gente nunca, ao menos, né, eu tô aqui no 5º ano, e eu nunca tinha tido uma abordagem como essa. A gente estuda as drogas em si, né? Só que a gente não tem essa perspicácia do tratamento, de como você vai avaliar uma terapêutica, como que você vai indicar, sabe? É muito diferente a gente ter essa visão assim, tão particular e tão didática. Não, imagina, didática é uma coisa que eu não sou, cara. Sim, doutor. Eu sou de bater papo, é diferente. Mas deu pra aprender bastante com esse bate-papo, então. Eu sou clínico, cara. Puta, o meu negócio é eu na frente do paciente, cara. Isso é legal. Eu nunca fui acadêmico, cara. Puta, eu sempre fiz... Aliás, eu sempre falo isso pros meninos, que sempre encontro, né, o pessoal, minha cunhada é recém-formada, meu cunhado é recém-formado. Eu falo, cara, não ouço o que eu digo, cara, porque eu faço muita coisa errada. Então, vai estudar e depois a gente conversa. Então, vamos, pra gente, assim, eu vou deixar a nota, depois manda pro pessoal. Eu vou deixar o Instagram para dar uma olhadinha lá nas perguntas nos videozinhos que eu deixo, né? Eu sempre tem alguma coisa assim que... Talvez eu não me aprofunde muito, porque o pessoal é muito leigo, né? Então eu fico sempre falando quase sempre a mesma coisa, mas é para funcionar como um martelo mesmo. De mostrar, olha, isso aqui funciona, isso aqui funciona, isso aqui funciona, isso aqui não é droga, isso aqui é remédio, isso aqui não é droga, isso aqui não é remédio. É remédio. Então, assim, mas dá uma olhadinha lá nos vídeos e tudo que é bacana. Quem que escreveu aí? Não deu para ler, eu sou meio cegueta. Bom, vamos lá. Eu vou deixar o Instagram, depois você vai passar para o pessoal. PR, né, de doutor, _ Rodrigo, _ Correa.
tá? Eu Já passei. estou compartilhando aqui a nossa aula de hoje e marcando você no Instagram. Bacana, isso é legal. Eu passei aqui o seu Instagram, doutor, na nossa liga, e o Matheus ou alguém já vai compartilhar aqui também para todo mundo ter acesso, tá? Legal. E eu vou deixar também o meu WhatsApp, que do mesmo jeito que funciona para os meus pacientes, funciona para vocês também. E aí, assim, isso funciona também na prática do dia a dia. Se alguém tiver alguma dúvida, falar, olha, doutor, eu estou com um paciente assim, 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 o que eu faço? A gente às vezes tem paciente. Eu estou rodando no Heliópolis lá, a maioria dos pacientes são cuidados paliativos. Então a gente fica nessa situação porque a gente vê que a gente ainda pode fazer alguma coisa, mas a gente não quer interferir com a parte de medicamento. Então, tipo, a gente vê que a família em si é uma família que não é muito bem estruturada. Então, a gente vê que isso talvez seria uma solução para aquela família, né? Mas você não tem autonomia perante seu preceptor, né? Esse é o problema. Sim, sim. Se você pega um preceptor dinossauro, ele não vai deixar você abordar isso nunca. Mas assim, você pode, quando eles estiverem tendo alta, você pode orientar, entendeu? Sim. E isso é bacana. E você pode perguntar para mim, manda para mim a pergunta e fala, cara, o que eu faço aqui? Eu indico, não indico? E aí eu te dou um toque, não me custa nada. Então, obrigado, doutor. Valeu. Não só você, todo mundo, né? Todo mundo que está aqui na live, isso... a gente tem algumas outras pessoas também que estão no internato aqui, então... Bacana, e assim, eu estou aberto a qualquer coisa. Se não souber, eu falo a mesma coisa que eu falei para aquele paciente lá. Me dá 2 dias, deixa eu estudar isso aqui e eu te respondo daqui 2 dias. E vou estudar. Isso eu faço até hoje. Eu estou na atenção básica agora, né? E mesmo na atenção básica também a demanda é muito grande, porque os pacientes são crônicos, né? E com diversas demandas diferentes. Hoje mesmo tem uma paciente que está entrando no diagnóstico agora de demência e tudo mais. Então, sempre surge, né, a necessidade mesmo. Sim, tá. Uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para vocês que estão rodando assim, que estão vendo demência, esse tipo de coisa, Parkinson e Alzheimer, eu não suspendo as drogas, tá? Não suspendo. Eu não suspendo donepezila, eu não tiro memantina, eu não tiro o Prolopa do Parkinson, porque são drogas que realmente funcionam, tá? Eu entro com o CBD como um coadjuvante. Ele é um coadjuvante. A droga principal continua. Certo. Tá? Seria um suicídio médico se eu tirasse isso. Então, é uma coisa que, como é que é o nome da menina aqui que eu não enxergo? Da Maria Aparecida, se eu não me engano. Amanda que falou com o senhor. Amanda. Como, Amanda? Isso. Então, para Amanda, por exemplo, que está na atenção básica, que está no início do diagnóstico da demência, é entrar com donepezila, a gente tem que fazer eventualmente quetiapina, e a gente entra com memantina, depois aquele Donila-Du, né? E faz como coadjuvante o óleo de CBD para tirar aqueles sintomas que eu falei. Ansiedade, depressão, visão, né? E melhorar a qualidade de sono, e aí melhora a qualidade de vida em si, tá? Voltando lá para o WhatsApp, então, anota aí para mim, depois vocês podem compartilhar, tá aberto, tá? Claro. Se eu demorar para responder, é porque eu estou em consulta ou porque minha mulher brigou comigo. Tá bom. Tá? É 13 o código. Certo. E porque eu morava em Santos, então eu mantive até hoje. É 9622 Pode 7521. 7521. Beleza, doutor. Muito obrigado, viu? Agora eu até uso uma cordinha aqui para não perder mais meu celular. Eu sou o rei de perder o celular, então agora eu já não perco mais. Beleza. Qualquer dúvida, a gente pode marcar uma outra vez para fazer fazer ela talvez por de novo, mas fazer ela por vídeo aqui, como é que chama? Por apresentação. Mas eu prefiro fazer bate-papo mesmo. A gente, olha, doutor, já vou falar, a gente está querendo fazer um simpósio de cuidados paliativos, então o pessoal que também está na aula já fica sabendo que a gente terá um simpósio. E a gente está querendo fazer essas outras abordagens. Então, agora na nossa faculdade está tendo um campus de medicina veterinária também, no curso. Então, a gente quer trazer essa parte dos paliativos para dentro da medicina veterinária, trazer também essa abordagem de novo, porque eu acho que a Copa atrapalhou um pouco a adesão. Não, mas para mim, se eu estivesse falando com 2 pessoas, ou estivesse falando com 200, ia ser a mesma coisa.
O importante é que a gente consegue atingir mais gente. Sim, E a gente vai transformando e multiplicando isso. E a gente também vai ter essa oportunidade, então também já estou te chamando para fazer parte do nosso simpósio, depois eu vou estar te passando as datas. Aí o senhor verifica a possibilidade. Para não chamar de senhor, que eu me sinto velho, mas eu vou com o maior prazer, tá? Com o maior prazer. Obrigado, doutor. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Espera aí que alguém aqui você falou e não ouvi, a moça. Eu agradeci pela participação. Muito obrigada. Paula, obrigado, viu? Fica com Deus. E se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Valeu, doutor. Obrigada, muito doutor. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. Tchau, Amanda. Tchau. Obrigado também. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.